A paz do Senhor Jesus! Muito bem-vindos ao Foco na Lição. Meus amados irmãos e amigos, eu sou o pastor Luiz Prates e este vídeo é sobre a lição número 4 da nossa revista Betel Dominical. Deus é o Criador e se relaciona. Nosso comentarista, você já sabe, é o pastor Joabes Rodrigues do Rosário, que é o presidente da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Araguaçu, no Tocantins. E esses são os objetivos que ele nos propôs. Primeiro, entender como é Deus para o deísmo. Segundo, estudar a definição de Deus conforme o panteísmo. E terceiro, aprender como o teísmo define Deus, ok? E o texto de referência que ele usou para desenvolver esta lição está no livro de Salmos 139, do 1 ao 6, ok? Lembrando, meus amigos, que o PDF, olha aqui, ó, esse plano que eu preparei com muito carinho para você, é apenas um plano de sugestão, ele ficará aqui disponível para você aqui na descrição do vídeo. Muitíssimo obrigado por se inscrever em nosso canal, obrigado por seus comentários, mas não esqueça de acionar o sininho para que você possa ser notificado pelo YouTube sempre que um novo vídeo nosso for postado, ok? Curta, compartilhe, é muito importante para nós e para o nosso canal. Convictos da existência de Deus, perguntamos: o Criador se revelou e continua agindo e se relacionando com os seres humanos? Nesta lição estudaremos alguns termos teológicos a favor e contra sobre a ação de Deus na natureza e sobre a interação com os homens. Vejamos os termos. Ponto 1. Deísmo. Segundo a fonte Wikipédia, o deísmo, do latim Deus, é uma posição filosófica naturalista que acredita na criação do universo por uma inteligência superior. Os deístas acreditam em um Deus como apregoam as religiões, mas não acreditam que as religiões possam estar certas ao se dizerem conhecedoras da palavra de Deus ou da maneira como Deus quer que nós hajamos moralmente. Para eles, não há quaisquer comprovações científicas da veracidade de tais argumentos. Então vamos ao que o nosso comentarista nos ajuda. 1.1. Deus abandonaria a sua criação? Deus jamais abandonará o homem, deixando de dar-lhe toda a luz de que precisa para a sua vida e sua felicidade. Olha só, Salmos 27:10, o que diz: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Outro texto. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Isaías 49:15. 1.2. Continua o nosso comentarista. A existência de seres morais. É Deus que preserva o valor e a dignidade humana. Ele é o juiz de todas as suas criaturas e, de acordo com a retidão ou maldade de suas ações, ele as recompensa ou pune. Segundo o nosso comentarista, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Êxodo 34, 6-7. Que texto interessante, não? 1.3. A existência de seres inteligentes.
Pelo fato de ter recebido do Criador a faculdade do livre-arbítrio, apenas o ser humano é capaz de pecar e sentir os sofrimentos. Apenas o ser humano tem possibilidade real de fracasso ou de êxito. Olha só o que diz a palavra de Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Ponto 2. Panteísmo. Ainda de acordo com a Wikipédia, o panteísmo é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente, ou que o universo ou a natureza e Deus são idênticos. Embora existam divergências dentro do panteísmo, as ideias principais dizem que Deus é encontrado em todo o cosmos como uma unidade abrangente. O panteísmo é uma doutrina das que mais se aproximam das filosofias orientais, como o budismo, o jainismo, o taoísmo e o hinduísmo, e também a linha filosófica que mais se aproxima da filosofia hermética do Antigo Egito. 2.1 continua o comentarista. Deus é inteligente e produziu estados conscientes. É racional e lógico aceitar que Deus utilize a faculdade mental dos homens, capaz de conhecer, de compreender e aprender, para se comunicar com as suas criaturas. Quer ver só esse texto? Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Gênesis 2:19. 2.2. O Deus onipresente. De acordo com os Salmos 139, o conceito bíblico da onipresença de Deus está fundamentado na assertiva de que não existe lugar na terra ou fora dela que Deus não esteja presente. A onipresença de Deus diz que ele faz parte da história, mas ainda assim é totalmente independente dela. Ele é transcendente e imanente ao mesmo tempo, superior e inseparável. Olha o que diz a Bíblia. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Salmos 139, versículo 7. 2.3, fechando o segundo tópico, diz o nosso comentarista: o Criador é distinto da sua criatura. E eu separei esse texto. Procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a sombra da noite em manhã, e escurece o dia como a noite, o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Amós 5:8. Emery Bancroft comentou: Deus é absolutamente independente de tudo, fora de si mesmo, para a continuidade e perpetuidade de seu ser. Diferentemente da vida das criaturas, sua vida não vem de fontes externas. Se o universo não existisse sem criaturas, essa não existência em coisa alguma afetaria a existência de Deus. Ponto 3. Teísmo. Ainda de acordo com a fonte Wikipédia, teísmo, do grego theos, Deus, é uma crença na existência de deuses, seja um ou mais de um. No caso de mais de um, pode existir um supremo. O teísmo não é religião, pois não se trata de um sistema de costumes, de rituais e não possui sacerdotes ou uma instituição. Teísmo é apenas um nome para classificar a opinião segundo a qual existe ou existem deuses.
Algumas religiões ou posturas filosóficas são teístas, outras são deístas, panteístas e etc. Então, podemos dividir o teísmo em três: monoteísmo, que é crença em um só Deus; politeísmo, que é a crença em vários deuses; e enoteísmo, que é a crença em vários deuses, mas com um supremo a todos. Prossegue o nosso comentarista com o subtópico 1 do ponto 3, e ele diz: teísmo cristão e a pessoa de Deus. O teísmo cristão acredita na forma trinitária de monoteísmo: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três centros de personalidades numa unidade monoteísta perfeita chamada de Trindade. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? 2 Coríntios 13:14. Você deve estar muito familiarizado com a bênção apostólica, a bênção final, que nossos líderes, nossos pastores nos abençoam ao término de cada culto. E esta lição, ela nos dá então o porquê nós utilizamos terminar os nossos cultos com esta bênção. Por quê? Porque nós defendemos a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3.2 Teísmo cristão e o ser humano. Para o teísmo cristão, a humanidade teve um princípio no tempo. O homem foi feito à imagem de Deus. Olha só o texto. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1:26, que nós já estamos bastante acostumados com esse texto. E o comentarista vai para o ponto 3, encerrando esse segundo ponto, o tópico 3, dizendo que o teísmo cristão e a revelação de Deus aos homens, nos ensinando o seguinte: para o teísmo cristão, tanto a Bíblia, que é a revelação especial, como a natureza, que é a revelação geral, são revelações de Deus aos homens. E olha esse texto: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1:20. Olha só essa resposta que Paulo deu à pergunta do carcereiro de Filipos, quando ele pergunta: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E aí eles respondem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, 30 e 31. E assim eu concluo este vídeo, meus irmãos, esta lição. A Bíblia afirma que Deus, além de Criador de todas as coisas, sustenta e renova a sua criação. Salmos 104, 24 e 30 e Atos 17, 24 a 45. Sua existência independe da criação e fez o ser humano para que se relacione com ele, revelando, para tanto, sua vontade, enviando Jesus Cristo para promover a reconciliação do homem para com Deus, que havia perdido esse elo com o pecado lá no Éden. E Isaías 43, 7, 21, 60, 21, 2 Coríntios 5, 18 a 19. Portanto, tanto o deísmo como o panteísmo e tantos outros ismos não correspondem à revelação dada pelo próprio Deus. Vou dar uma dica aqui a você, professor: pesquise mais sobre este assunto. Aliás, sobre todos os assuntos desse trimestre, pois trata-se de um tema extremamente importante e atual. Compartilhe as suas pesquisas com os alunos e faça da sua aula uma excelente aula, ok, meus irmãos? Querendo Deus, na próxima semana estudaremos a 5ª lição da nossa revista Betel Dominical, onde vamos tratar sobre evidências externas da
veracidade da Bíblia. Deus te abençoe, uma excelente aula e até o próximo Foco na Lição.